Então, bem-vindo à terceira aula do módulo de mentalidade. A gente vai falar sobre clareza e prioridade. Eu vou explicar para você pontos importantes sobre clareza e sobre prioridade também. Clareza e prioridade foi um ponto muito importante na minha vida e até hoje é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado e eu vou explicar para vocês aqui nessa aula o porquê disso e a importância de você ter na tua mentalidade a clareza e a prioridade certa. E antes de tudo, queria explicar para você que muita gente sente ansiedade, né? Muita gente fica ansiosa por muita coisa, não entende o porquê, e eu quero explicar para você, de uma maneira simplificada, a ansiedade, de onde ela vem basicamente, tá? Existem sim transtornos de ansiedade, existem ansiedades por preocupações, existem muitos tipos de ansiedade, mas existe um tipo de ansiedade que é muito comum, ainda mais hoje em dia, no tempo das redes sociais, que eu vou te explicar. É o seguinte, quando você está constantemente iniciando tarefas e não terminando, rolando o feed do Instagram e consumindo cada vez mais conteúdo e você não tem ideia do que você vai fazer, você não anota suas tarefas, não anota seus compromissos, deixa tudo largado, tudo jogado, a sua vida é uma bagunça, isso vira ansiedade. E é fato. Não é nem eu acho que, não, é fato. Vira ansiedade. E por que que vira ansiedade? Porque a ansiedade, ela é simplesmente a falta de uma clareza e de uma decisão. Quando você tem muitos caminhos na sua vida e você não toma uma decisão de onde seguir, você não toma uma decisão do que fazer, com um monte de coisa na cabeça, com um monte de caminhos a serem seguidos, você não fica triste, você não fica para baixo, você fica o quê? Ansioso. Exatamente. Por que que você fica ansioso? Porque você tem tantas coisas para decidir, para fazer, e não tomou a decisão sobre uma coisa. Quando você toma a decisão, significa que é cisão de, você decide. E isso por si só elimina outras alternativas. E a sua ansiedade, nesse ponto, como consequência, vai embora. Isso se conecta diretamente com a clareza, que é o que eu acabei de falar, a questão da ansiedade. E agora, partindo um pouco para a parte de prioridades, eu queria explicar para você que quem quer tudo não constrói nada. Eu vou começar contando isso para você, até de uma história um pouco pessoal, para você não só se conectar um pouco mais com a gente aqui comigo, mas também para você entender, na prática, como isso acaba afetando os seus resultados. Quando eu era menor, eu coloquei os meus focos e as minhas prioridades em muitas coisas. Eu queria aprender a como eu poderia ser melhor com as mulheres. Eu depois comecei a querer ser bom no jiu-jitsu, depois meter o shape e também ganhar dinheiro e também saber falar bem e também. Só que isso é uma armadilha muito grande. Quando a gente tenta equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo e a gente não coloca uma prioridade com um sacrifício, a gente acaba não evoluindo em nada. Quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo acaba não fazendo nada. Então, o que eu queria explicar para você com base na minha história é o seguinte: hoje em dia eu faço menos coisas. Eu abri um pouco a mão do jiu-jitsu, eu faço o mínimo sobre treino, musculação, sono e alimentação. Evito me alimentar mal e dormir as horas necessárias num tempo parecido de tempo ali, num período de tempo parecido. Só que isso só veio hoje e os meus resultados só começaram a aparecer nesse pouco tempo, porque antes eu tive resultados em muitas outras áreas, mas não na área financeira, porque ela exige autorresponsabilidade e atenção integral de você. Então, se você quer ser bom em tudo, se você quer resolver a sua vida inteira nesse momento, cara, eu garanto para você, você não vai conseguir. E aqui é importante você prestar atenção que você está aqui nesse curso com a gente e você está aprendendo a mentalidade correta, mas você também vai aprender a como começar a ganhar dinheiro. Você vai estar nos ambientes certos, você vai aprender sobre empreendedorismo e a habilidade que vai te deixar rico, que são as vendas. O João vai ensinar isso para vocês e também vocês vão conseguir aprender tudo isso nos próximos módulos. Só que, se você não passar por esse primeiro módulo aqui e não entender que se você não direcionar a tua atenção para a tua carreira, para suas finanças, para o seu profissional agora, todo o resto vai acabar tomando conta e a sua prioridade vai fazer com que você tenha esses resultados. Só que se você espalhar toda essa prioridade por diversas outras áreas, você vai ser medíocre em quase todas elas. Então faz o seguinte, foca em uma coisa, em uma prioridade, que isso vai fazer os seus resultados explodirem. Até porque na fase dos seus 20 e poucos anos, o seu foco deve ser o trabalho. O seu foco deve ser a sua carreira e as suas finanças. Pô, Fê, por quê? E se eu quiser focar em outra coisa? Cara, quem sou eu para julgar? Pode fazer o que você quiser. Só que o que eu preciso que você entenda é o seguinte: se você tiver dinheiro, caixa, profissional, bem resolvido na fase dos seus 20 e poucos anos, nos seus 5 anos, que seja mais anos de dor,
você vai ter o resto da sua vida de liberdade para você focar no que você quiser, em jiu-jitsu, em aparência, em tudo. Tudo fica mais fácil com dinheiro. Tudo fica mais fácil com dinheiro. Entende isso. Se você entender isso, você já não precisa entender mais nada sobre essa aula. Foco é um só. E uma última regra prática para você aplicar no seu dia a dia é a regra dos 80-20, a lei dos 80-20, que é o seguinte: ele diz basicamente que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Então, se você se esforçar em 20% em alguma área da sua vida, é provavelmente que aquilo gere 80% dos resultados para você. Como assim? Na prática, é o seguinte: se você tem um negócio e você começar a empreender, 80% dos seus resultados vão vir de 20% das suas atividades. Ou seja, você vai prospectar, você vai falar com clientes, você vai fazer reuniões de vendas, você vai fazer atividades que sejam relacionadas a isso. E isso vão ser 20% dos seus esforços que vão gerar 80% dos seus resultados. Agora, quero que você pegue essa regra e aplique para qualquer área que você também queira evoluir. Mas não se esquece, foco é tudo. Não pensa em todas as áreas querendo dar foco em todas. Você pode estabelecer o 80-20 para a sua área física, profissional, pessoal, mas lembra que o foco é o financeiro e a carreira. Até a próxima aula.